colocar dentro do tabernáculo aquilo que o Senhor chamou ele para colocar. Deus, que o Senhor venha nesse lugar essa tarde, que o Senhor cele essa tarde, que o Senhor cele esses filhos e essas filhas essa tarde, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tome seu lugar um pouco, por favor. Os muito abençoados com essa palavra, irmão. O Judson, ele fez o casamento da minha filha mais velha. E foi um casamento estranho. Minha filha veio fazer escola de clamor em 2003. E voltou para casa, bem naquele mover que os irmãos estavam vivendo aqui. Voltou para casa apaixonada por um jovem. E ela chegou e disse: pai, ele é tão lindo. E eu vi a foto, assim, não era assim tão lindo. E ela disse: ele quer vir aqui conhecer a gente. E ele chegou, ele era discípulo do Judson, do Ricardo. E ele chegou lá em casa, tremendo e rindo. E ele falava: eu falava coisa séria com ele e dizia: eu disse: cara, não vou deixar minha filha casar com esse cara, não. E hoje eles estão em Portugal, lá em Almada. O Rafael e a Pamela estão nos assistindo, que Deus abençoe. E estão fazendo um grande trabalho lá junto com o Denis, com a Elaine e com toda a equipe de pastores que caminham conosco lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês a minha esposa. Vem cá, meu amor. Vem cá. Você e Samuel, vem cá, Samuel. Eu esqueci ontem. Essa é a Iraci. Nós somos casados há 29 anos, temos 4 filhos e 5 netas. Vai nascer a 5ª neta agora em abril, a Charlotte. E estamos felizes com o Senhor, amém? Louvado seja Deus, amém? O que é que a irmã vai fazer depois do culto? Aleluia. Glória a Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: comporte-se. Você está numa igreja cristã. Aleluia. Louvado seja Deus. Está conosco também um grande número de pastores aí que vieram de Itajaí, da nossa equipe pastoral lá também, pastores de várias partes do Brasil que caminham com a gente. E nós somos ruins, mas eles viram alguma coisa boa em nós, eu não sei o quê. E a gente caminha numa aliança de afetos entranháveis com paixões. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando do altar com o Judson. Esses irmãos, no começo do ano de 2000, na década, a década passada, eles nos ministraram muito. E a gente fez uma boa aliança, uma boa amizade. Estamos felizes de estar aqui. Lá atrás, depois, eu trouxe alguns livros. Eu não sei se ainda tem algum. Lá eu esqueci, tem pouquinho. Louvado seja Deus. Mas eu trouxe aqui também alguns pendrives. Tem 85 mensagens cada um desses, que você depois vai adquirir lá atrás. Vai fazer um favor para mim, vai copiar. Todo computador que você achar, você põe um vírus. Amém? Todo computador, se você chegar na casa de um parente, de um tio, você põe lá e diz assim: ó, eu tenho um vírus aqui para estragar a sua vida. Essa vida religiosa que você tem aí. Amém? Amém? Depois você pega lá e Deus te abençoe. Eu quero compartilhar. Eu estava com muito medo que o Judas pregasse a minha mensagem, né? E estenda sua mão para mim, por favor, me abençoa. Eu não quero ter que pregar, eu quero que você arranque a palavra aqui do altar. Coisa boa é você estar num lugar onde as pessoas, elas querem mais do que palavras.
elas querem uma impartição, elas querem algo que vai conduzir, como disse o Júdice aqui, um condutor da glória de Deus. Nesses dias, nós não precisamos, o Senhor não precisa só de pregadores, Ele precisa de condutores. Então estenda a mão para mim e diga: Deus, eu quero uma palavra que está aí nesse cara. Eu quero um destino. Eu não quero só um conselho, eu quero um destino, né? Conselhos muitos podem dar, mas destino, só pais e mães espirituais é que dão destino, pais biológicos dão destino. Aleluia. E nesses dias não adianta a gente inovar, nós temos que renovar. Amém? A gente vai criando coisa nova para inovar, mas eu acredito que Deus quer renovar a gente. Amém? Já tirou a mão? Coloca a mão aqui, irmão. Oh, vigia na terra. Coloca a mão. É só isso que você quer? Tá bom. Então diga assim: eu quero uma palavra que está aí dentro. Eu quero uma unção que está aí dentro. Nesse condutor aí, Senhor. Nesse condutor aí, esse condutor aí tem alguma coisa que eu preciso. A tua palavra, a tua glória. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos começar por onde, meu Deus? Vamos começar por Mateus. Abra Mateus capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 7 diz assim: partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo que eu, e muito mais, vos digo eu que muito mais João é do que um profeta. João é aquele a quem está escrito: adiante da tua face enviou o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Você está entendendo, recebendo nessa conferência e vendo o movimento de Deus nesses dias? O que Deus está fazendo aqui nesses dias? Como disse o Judson, Deus está colocando uma palavra dentro da outra. Depois eu aconselho você a ouvir tudo de novo, porque você dá até para escrever um livro de todas as mensagens que foram escritas, foram ministradas aqui. Por quê? Porque uma coisa está encaixando na outra. Por quê? Porque nós estamos vivendo um ambiente profético. E num ambiente profético as palavras são sentenças. Sentenças liberadas. E quando liberamos também temos que ter a consciência que vamos ser provados em tudo que liberamos. Aleluia. A palavra corta para lá e corta para cá também. Irmão, se nós observarmos algumas coisas, nós estamos num tempo de renovação. O Senhor está renovando a sua igreja. E hoje, se você for analisar, hoje, na hora do parto, as pessoas, as mulheres, muitas optam por cesariana, porque é um parto sem dor. Algumas são necessárias fazer, são obrigados a fazer, mas algumas não. Algumas têm essa opção. E é um parto sem dor. E é muito bom ter um parto sem dor. O problema é que no outro dia, a mãe também está doente.
A mãe também precisa de cuidados como o filho que nasceu. E a mãe não está saudável para cuidar do filho que nasceu, porque ela também passou por uma cirurgia. E agora ela também precisa de alguém para cuidar dela e cuidar do filho. Então esse é o problema de um parto sem dor. E às vezes nós queremos nos isentar da dor na igreja, queremos tirar a dor do nosso meio. Nós temos medo da dor, nós temos medo do sofrimento. É muito melhor aprender do que sofrer, né? E até alguns ditados dizem que quando você aprende, você sofre menos. Não, irmãos, tem coisas que você aprende para sofrer com classe, não é para sofrer menos. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão de Jesus. Eu não estou fazendo uma apologia aos estudos, por favor, me entendam bem. Eu sou um estudante, eu estudo todos os dias. Eu estudo dia e noite, eu leio dia e noite. Eu gosto de aprender. E aprendo com todos, com as crianças. Aprendo quando alguém fala alguma palavra errada, alguém me corrige. Eu fico feliz porque alguém se interessou pela minha vida, celebrou o que eu estou fazendo. Mas esse é o problema de um parto sem dor. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão de Jesus, você vai ver uma cicatriz. Porque diplomas sinalizam o que você aprendeu, agora cicatrizes sinalizam o que você venceu. Amém? Sinalizam o que você venceu. Você pode aprender uma vida inteira sem nunca ter vencido a sua própria vida. Então você vai chegar na eternidade, você vai ver cicatrizes. Eu espero ver, eu vou botar meu dedo ali que nem tomei, vou dizer, deixa eu ver mesmo, Senhor. Você vai ver cicatrizes, marcas em Jesus de alguém que venceu, porque cicatrizes sinalizam isso. Alguém que venceu. Pessoas cicatrizadas são pessoas que venceram, que passaram por dificuldades, mas venceram. E ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É ao vencedor. Você pode passar a vida inteira sentado numa igreja, aprendendo, sem nunca ter dado uma resposta para aquilo que você aprendeu, com medo do sofrimento, com medo da dor. Aleluia. Aleluia. Não tire o sofrimento, não tire a dor do seio da igreja, por favor. Nós temos que aprender isso. Pastor, parece que o senhor falando não tem luta. Luta? Batalhas fantásticas, lutas extraordinárias, guerras espetaculares. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós muitas vezes queremos nos isentar do parto com dor. O parto com dor momentâneo, ele tem o seu benefício, porque você gera sem dor, mas no outro dia a mãe também está doente. Agora um parto normal, não sei se a gente pode chamar isso de normal, mas um parto normal, o que é que acontece? A mãe grita, tem dores, mas no outro dia ela está inteira para cuidar do seu filho. Então, igreja, por favor, vamos escolher, ou vamos gerar com dor ou vamos gerar sem dor. O que é que você quer? Melhor a gente estar doendo hoje, mas estar saudável amanhã para cuidar dos filhos que o Senhor vai trazer. É melhor a gente ter dificuldade hoje, mas amanhã a gente está inteiro para poder cuidar das crianças, dos filhos, que nós vimos aqui nesse altar por 2 vezes, as crianças sendo chamadas, preparadas, recebendo ministrações. Ontem mesmo, eu recebi no meu celular, ontem à noite, do pastor Rafael, lá de Primavera do Leste. Os irmãos aqui conhecem, pastor Rafael, lá de Mato Grosso, mostrando para mim o vídeo. Disse: Luiz, quando vocês ministraram na câmera aí, o meu filho recebeu aqui, ele mostrou o videozinho do filho dele chapando lá no Mato Grosso, pelas câmeras de televisão daqui. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão, Deus está fazendo, amém? Aleluia, já começou. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado, fique tranquilo. Mas já começou, a gente já está no ar, amém? O avião já decolou. E quando o avião decola, ele recolhe as rodas, porque não tem mais volta, amém, irmãos? Aleluia, o avião já decolou. E o avião não tem retrovisor para você não olhar para trás, é só para frente agora, amém? Aleluia! Essa é a dinâmica de um avião. Primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. Ele respeita o processo.
Ô Judas, me ensina aquele negócio. Aham. Eu sempre quis fazer isso. Aham. Aleluia! Então vamos parar de promover coisas que não são de Deus, irmãos. Deus só protege o que Ele promove. O que Deus não promove, Ele não protege. Quem tem que proteger é a gente. O que Deus não promove, Ele não protege. Agora o que Deus promove, pode levantar as mãos e deixar a Deus. Está na condução do Senhor. O céu está conduzido, amém, irmãos? Aleluia. Então o reino dos céus é conquistado à força. Salvação não te custou nada. Agora salvação não é o fim das coisas, é só o começo delas. Salvação é como o dízimo. Tem gente que dá o dízimo e diz: eu já paguei meu dízimo. Não, o dízimo é só uma ideia de Deus para você começar a dar dali para frente, não dali para trás. Deus não está dizendo dá 10%, Ele está dizendo dê daqui para frente. E se o fariseu dá só 10, eu vou dar 11 só para não ficar igual. Só para minha justiça ser maior do que a do fariseu. Aleluia. Louvado. Eu estou animado aqui hoje, irmão. Eu sinto que Deus vai pegar a gente por dentro, amém? Eu não me responsabilizo por aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida e no seu ministério aqui hoje. Amém? Louvado seja Deus. Nós precisamos entrar na precisão da eternidade. Nós precisamos entrar na precisão daquilo que Deus está fazendo. E não adianta mais. Eu não sei quem foi que disse aqui, se foi a Raide que disse hoje pela manhã, que não adianta a gente vestir o sapato ontem, vestir o sapato do outro. Não adianta, o que Deus vai te dar está na sua identidade, querido. Amém? Um dia Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou para ele: como é teu nome? Vai saber que não sabe. Para que pergunta uma coisa que já sabe? Para que Deus entra no jardim e diz: Adão, cadê você? Não sabe. Sem graça isso. Vai ver que Deus não sabe onde está Adão. Adão, cadê você? Quando Deus te chama pelo nome, não é porque Ele não sabe onde você está, é porque você não sabe aonde você está. É porque você não sabe o lugar que você se enfiou, se meteu. Lá em casa, quando a mãe ou o pai chamavam o nome inteiro, Luiz Hermínio, eu digo: pronto. Chamava pelo apelido, pronto, você sabia que era bênção. Mas chamava pelo nome inteiro, irmão, já era. Quando Jacó, o anjo segurou Jacó, ou melhor, Jacó segurou o anjo. A rádio deixou alguma coisa aqui, irmão. Ficou uma cachoeirinha aqui. Eu vou falar para vocês. Ficou um negócio estranho aqui, irmão. Ficou dali, ó. Tá esquisito aqui. Eu profetizo pastores e profetas cheios do Espírito Santo, cheios de graça e de bondade, cheios de generosidade, alegres, felizes. Aleluia! Glória a Jesus! Jacó segurou o anjo e o anjo olhou para ele e disse: me solta, eu preciso subir, você está me machucando. Aí o padre pergunta: como é seu nome? Aí Jacó diz: é Jacó. Ele disse: uau, agora sim, agora eu vou poder te abençoar, porque você já tomou o lugar de Isaú uma vez, e eu não posso te abençoar fora da sua identidade. A terra pode te abençoar fora da sua identidade, mas o céu não.
A terra pode te dar alguma coisa se você toma a forma de alguém ou de alguma outra coisa. A terra te abençoa quando você participa de uma receita pronta. Agora o céu não. O céu só te abençoa quando você reconhece quem você é. O céu só te abençoa quando você reconhece quem você é. Quando você assume a sua identidade. Eu sou assim. Quando Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, na hora o anjo pegou uma brasa e passou nos seus lábios. Se ele dissesse ouvidos impuros, o anjo passava no ouvido. Se ele dissesse mente impura, o anjo passava na mente. Porque Deus só toca onde a gente reconhece que precisa ser tocado. Deus só toca em alguém que reconhece que precisa ser tocado, irmãos. Enquanto a gente pousar de bacana, a gente não vai poder ser tocado por Deus. Deus só vai tocar quando a gente se jogar no chão e dizer: Deus, eu sou assim, me ajuda. Eu sou esse homem aqui, Senhor. Deus, eu não quero ser assim. É como o apóstolo, pode até usar a Bíblia. Você diz: Deus, o apóstolo Paulo já tinha essa dificuldade. Ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria, ele acabava fazendo. Ô miserável homem que eu sou, me ajuda, Senhor. Na hora Deus vai te tocar. O reino dos céus, irmãos, é conquistado com gente que sabe o que quer. Aleluia. Com gente que sabe o que quer. Às vezes a gente não reconhece, porque a gente pensa assim: se eu reconhecer quem eu sou, Deus pode tirar as minhas coisas. Não, quer saber? Quando Deus quer provar alguém, Ele não tira nada, Ele dá. Porque o homem é provado pelos louvores que recebe. Quando Deus quer provar um ministério, Ele vai dando. Quando Deus quer provar seu coração, Ele vai dando riqueza, vai dando honras, vai dando glória. Porque só para ver onde você vai parar. O homem é provado por aquilo, pelos louvores que ele recebe. Então quando Deus está te dando, não pense: Deus está me abençoando. Não, Ele está te provando. Porque vai ter um momento que você vai ter que devolver tudo isso ao Senhor. E quer saber, o Senhor está disposto a te dar qualquer coisa que você estiver disposto a devolver para Ele. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Nós precisamos entender isso. Desde os dias de João Batista, os dias ficaram violentos. Dias de Elias, como eu falei ontem, dias de Noé, dias de Abraão, homens que colocaram nos dias os seus próprios nomes. A Bíblia dá para os dias o nome desses homens, porque eles marcaram a sua época e marcaram a época que estamos vivendo. Foram homens que não pensaram só em si. João Batista, por que era violento os seus dias? Porque ele desabilitou uma forma e habilitou outra forma. João Batista, ele estava desabilitando uma forma de culto. E toda a geração que está desabilitando uma forma, ela corre o risco de ser mal interpretada. Davi desabilitou uma forma de culto quando ele chegou com a arca em Jerusalém. Havia uma forma de cultuar a Deus no tabernáculo. O tabernáculo ainda existia, estava lá em Gerizim. Davi chegou com a arca e não colocou no tabernáculo, ele colocou numa tenda. Ele desabilitou uma forma e criou uma nova forma de adorar a Deus. Ele foi apontando para as coisas originais. João Batista também. As pessoas saíam das sinagogas e iam lá para o deserto ouvir João Batista falar, gente. Desabilitando uma forma de culto e habilitando outra forma, batizando pessoas nas águas. E aí aparece Jesus agora dizendo que João Batista, dos nascidos de mulher, era o maior. Você precisa analisar o texto, porque Jesus está dizendo que João era maior do que Moisés, maior do que Abraão. E como eles iam suportar isso? Dizendo que João Batista era maior do que eles, maior do que seus pais na fé. Por isso que quando Jesus chegou em Samaria, a mulher perguntou: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Como que Jesus diz João Batista, dos nascidos de mulher, é o maior? Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele é maior que Moisés, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Elias. Dos nascidos de mulher, ele é o maior. João estava desabilitando uma forma, irmãos. Se prepare, porque nesses dias o Senhor está derrubando alguns altares. Ele está desabilitando formas e habilitando outras. Se nós queremos ser precursores de um avivamento, não vá para os palácios, vá para os desertos, porque os precursores estão no deserto.
Aqueles que desabilitam formas estão no deserto, estão escondidos, são escolhidos escondidos. Eles ainda não apareceram, e o diabo não sabe onde eles estão ainda. Irmão, por que Satanás mandou matar todas as crianças no Egito, quando Moisés nasceu? Simplesmente porque ele não sabia qual que era Moisés. O diabo nunca sabe o que Deus vai fazer, porque ele não tem revelação, revelação tenho eu. O diabo não tem revelação, ele não tem o espírito da revelação. Por que ele matou todas as crianças que nasceram no Egito? Homens, meninos, na época de Moisés, porque ele não sabia qual que era a criança. Ele tinha que matar todos até achar a criança. E Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ele pega a criança que Faraó quer matar e esconde na casa de Faraó. A Bíblia diz que ele zomba dos seus inimigos no Salmo 2. Ele zomba dos seus inimigos. Ah, você quer matar meu menino? Pois você vai criar um menino para mim. Você quer matar o meu menino? Pois você vai criar um menino para mim. E assim Deus faz com a religião. Assim Deus faz. Ah, você quer matar meus filhos? Pois você vai criar os filhos para mim. Uma hora eu vou tirar vocês. Uma hora eu vou tirar eles de vocês, mas vocês vão criar eles para mim. E aí quando Jesus nasce, o que é que acontece? Novamente o diabo não sabia quem era Jesus. Por isso ele mandou matar todas as crianças de novo. E já que o diabo não muda de estratégia, Deus também não muda. Ele pega e diz para José: pega o menino e vai para o Egito. Volta para o Egito. Não, esse Deus não é gente. Não, Deus não é gente. Pega o menino e esconde de novo no Egito. Queridos, escutem. Nós estamos aqui para cumprir. Jesus nasceu para cumprir. Havia uma profecia no Salmo 2 que diz, o Senhor diz em Salmo de número 2, verso de número 7, ele diz: proclamarei um decreto e direi: tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Proclamarei um decreto. O que é proclamar um decreto? Proclamar um decreto é torná-lo público. E Deus não havia tornado público que Jesus era filho dele. Sabe o que eu penso? Que até os 30 anos o diabo não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, porque até os 30 anos Deus não tornou público quem era Jesus. Só quem sabia quem era Jesus era Simão, que apresentou ele no templo, Ana, Isabel, talvez Zacarias, Maria, José. Por isso que Maria guardava tudo no seu coração. O diabo não sabia, porque ele nunca sabe os planos perfeitos de Deus. Meu Deus, a Bíblia diz que o que Deus vai fazer, Ele revela aos seus santos profetas, não é o diabo. Os profetas têm que andar na frente de Satanás e não atrás do diabo, irmãos. Porque Ele revela aos profetas o que Ele vai fazer. Ele revela aos seus amigos, aos profetas. Por favor, quem anda na revelação, anda na frente, irmão. Ande na revelação, ande na frente. Uma mulher entrou porta dentro com um vaso de alabastro na mão e encharcou Jesus de óleo, né? Algumas traduções dizem que foi na cabeça, outras dizem que foi no pé, não interessa onde foi. Ela meteu óleo em Jesus, nardo puro. E aí Jesus: calma, gente, ficou todo mundo irado. Ele disse: calma, gente, ela está me ungindo para a sepultura. Quando Jesus morre, no domingo ele ressuscita, no terceiro dia, aparecem umas mulheres lá no túmulo, tem um anjo na porta e diz: o que é que vocês querem aqui? Eles disseram: viemos ungir o corpo. E chegaram tarde, porque uma mulher lá atrás já teve uma revelação. Uma mulher lá atrás já teve uma revelação e já preparou ele para a sua morte. Quem anda na revelação, anda na frente, por favor. O diabo não tem revelação, quem tem revelação é a igreja.
Eu tenho para mim que Satanás não sabia quem era Jesus. Mas quando com 30 anos, Jesus entra no Jordão, então aí Deus cumpre a profecia de Salmo 2. Ele tornou público o decreto, proclamou o decreto. O céu rasgou, a pombinha pousou. E vou falar em pombinha, ontem eu estava aqui adorando, de repente eu vi uma pena cair. Caiu uma pena bem ali pertinho de mim. Cadê? Caiu no meu pé ali. Eu disse, olhei, Senhor. Ele disse, fica tranquilo, eu estou na área. Aí, eu sei que não tem base teológica, mas eu como pregador também não tenho base, irmão. Minha vida como pregador também não tem base teológica. Deixa eu dizer algo para você. Aprenda tudo que você puder. Entre em todos os seminários que você puder. Faça o que eu fiz. Estude, entre, se prepare, afie bem a sua espada. Essa igreja é uma igreja preparada para isso. Mas quando ele chegar, e dá aquela sopradinha no seu cangote, irmão, você já era. Aí aquelas coisas que você aprendeu que parece que não tinha sentido para você, começa a ter sentido. Tudo começa a ter sentido. Aquelas coisas que você leu, que você diz, não, isso aqui não, isso aqui é teologia, mas começa a ter sentido. Sem a vida de Deus nós não somos nada, querido. Nada. Quando o céu proclamou o decreto e disse, tu és meu filho, este é o meu filho amado. Na hora eu fico imaginando Satanás pensando, puxa vida, meu Deus do céu, está ali o rapaz que a gente está perseguindo há 30 anos. Eu não acredito que é o filho do Zé. Eu estou procurando alguém que está chegando do céu num raio de fogo, num cavalo, não sei o quê, e é o filho do Zé. Satanás, deixa eu te dizer algo, diabo. Muitos filhos do Zé vão ser levantados nessa nação. Muitos filhos da Maria, muitos filhos do João, muitos filhos do Antônio. Homens que não têm significância, Deus vai começar a levantar nessa nação. Pessoas que se prepararam para uma coisa e Deus vai dizer, até aí, chega, agora você é meu. Eu vou enviar você às nações. Aleluia! Agora pasmem. Logo em seguida que Deus caguetou quem era Jesus. Logo em seguida, que Deus disse, está ali o meu filho amado. O diabo disse, ai, não acredito, meu Deus do céu. O filho do Zé. Na hora o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo... Por quê? Porque Jesus nunca tinha sido tentado pelo diabo como um libertador. Ele era tentado como o filho do Zé. Por isso, quando Deus tornasse seu ministério público, quando Deus começar a mostrar você na televisão, mostrar você no rádio, quando as pessoas começarem a vir para ouvir você, se preparem, porque a tentação vai aumentar, a guerra vai aumentar, a perseguição vai aumentar, as noites sem dormir vai aumentar. Porque você vai ter que aumentar, porque o que te trouxe até ali não vai ser mais suficiente para te levar até onde Deus deseja te levar. Então se prepare. Enquanto você é um crente normal e de igreja, crente, né? Bate o cartãozinho. É uma coisa, depois que Deus começa a mostrar você para o mundo, se prepare. Depois você diz, puxa, depois que Deus me chamou para o ministério, é luta, meu filho. É guerra, é com violência que se conquista o reino dos céus.
É com força que entra no reino dos céus. Você vai ter que entrar com força. Você vai ter que largar coisas que você ama demais. Eu falei coisas, não pessoas. Se a Bíblia diz que desde os dias de João Batista o reino é conquistado à força, eu tenho que olhar para a vida de João Batista. Eu tenho um estilo a ser seguido. Qual era o estilo do João? A Bíblia diz que veio João e não comia e nem bebia. Sabe o que faz aqui? Jejum. João tinha uma vida de jejum. Uma vida de jejum. Se você carrega o encargo para libertar uma nação, você precisa viver uma vida de jejum. Aleluia. Você precisa viver uma vida de consagração ao Senhor, querido. Uma vida separada. E um dia os discípulos de Jesus disseram para o Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar assim como João ensinou os seus discípulos. João era um homem de oração e de jejum. Era um homem que ensinava sobre oração para os seus discípulos. Então, se nós queremos entrar nos dias de João Batista, conquistar o reino à força, entrar nessa pegada violenta, não com armas, mas essa pegada violenta espiritual, é uma violência espiritual, é uma simplicidade complexa, que ao mesmo tempo que é simples, é profundo. Se nós queremos entrar nesse ambiente, querido, nós precisamos ter o estilo de vida de João. E o estilo de vida de João era jejum e oração. E nós vamos precisar soltar algumas coisas. Estava ouvindo o Judson falar de Números 10, e eu me lembrei de Números 33, quando o Senhor chamou Moisés e disse: comece a registrar todas as saídas. Moisés nunca registrou as entradas do acampamento, ele sempre registrava as saídas. Registra as saídas, mostra aqui da onde vocês estão saindo, porque Deus está disposto a te reposicionar, se você estiver disposto a sair de alguns ambientes que você foi lá e se inseriu ali, entrou naquele lugar que Deus não mandou. Eu não estou falando de sair de uma igreja e ir para outra, eu estou falando de ambientes espirituais que você entrou, de prisões espirituais. Aleluia, irmãos. Nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar, se nós queremos viver um reino de Deus, um reino. A eficácia do reino de Deus não está em conquista, está em renúncia. Quanto mais você renunciar, mais você vai. Eu não estou falando de abandonar pecados somente. Abandonar coisas proibidas é uma coisa, renunciar coisas permitidas é outra. Você não precisa mais do que Jesus. Se o seu evangelho precisa mais do que Jesus, se Jesus não é o suficiente, então não é o evangelho de Cristo que estamos vivendo. O evangelho de Cristo, Jesus é suficiente na minha pregação, na minha vida, no meu lar. Ele é suficiente, não importa se eu moro em Alphaville ou em Alfavela, não importa se eu moro na mansão ou no barraco, se eu pastoreio 5.000 pessoas ou se eu pastoreio 30 pessoas em um presídio. Se eu sei quem eu sou no corpo de Cristo, se eu sei o que eu carrego, o encargo que Deus me deu, eu vou ser frutífero na minha identidade. É ali que eu vou receber a minha identidade. É ali que o DNA de Deus vem. Deus não pode dar a uma pessoa que não sabe quem é. Eu preciso saber quem eu sou. Aleluia. Quando Deus chamou Adão, ele disse: Adão, a Bíblia diz que ele abençoou, ele criou Adão e o abençoou, e depois disse: frutificai, multiplicai e sujeitai a terra. É um processo. Deus te abençoou, você frutifica, você multiplica, você multiplica, agora organiza. Não deixa nada que você multiplicou dominar a sua vida. Aleluia. O Senhor é Senhor de senhores, não de salvos. Dos salvos Ele é Salvador. Agora você pode ser um salvo sentado na igreja sem ser um Senhor. Você é Senhor quando você é Senhor de tudo que Deus te deu, que nada que Deus te deu te rouba dele, nem seu ministério, nem sua fama, nem seus recursos.
Tudo que Deus me dá tem que estar debaixo do governo de Deus. O Senhor é Senhor de senhores, é Rei de reis. Aleluia, irmãos. Entenda isso. Pastor, mas como eu falei ontem, a impressão que eu tenho, eu já vi pessoas dizerem isso, e às vezes eu também disse na minha ignorância, que Deus está com pressa. Irmãos, pressa é qualidade de alguém que está atrasado, ou defeito, sei lá. Deus não está com pressa porque Ele não está atrasado. Deus é pontual, é preciso, é sucinto. Deus não tem pressa, Ele está exatamente onde Ele precisa estar. Eu é que tenho que ter pressa de me alinhar com aquilo que Ele está fazendo. Deus, Ele provoca um atraso. Para que Ele provoca um atraso? Para criar uma expectativa. Porque Deus é o Deus da expectativa. Ele espera que a igreja volte a ter expectativa. A igreja ficou muito desanimada. Como é que está, irmão? Vou indo. Que vai indo o quê? Vai indo para onde? Como é que está na luta? Nós precisamos entender que os atrasos que Deus provoca, não porque Ele está atrasado, Ele provoca isso para gerar expectativa. Ele esperou Lázaro morrer, esperou 4 dias para ir lá. E não foi porque ele chegou atrasado, ele esperou Lázaro morrer, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele provoca um atraso para gerar uma expectativa, porque Deus é o Deus da expectativa. Ele espera que a igreja volte a confiar no que Ele está fazendo, que a igreja dê crédito ao que Ele disse, aleluia, e o que Ele disse vá se cumprir em nós, irmãos, aleluia. Ele quer que a igreja volte a ter, para mostrar o quanto ela está desalinhada. Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto há 4 dias, ninguém entende nada o que Jesus foi fazer ali. Marta se joga ao chão e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele manda chamar Maria, Maria também se joga ao chão. Os fariseus ficam criticando e dizendo: se ele fosse amigo, ele estava aqui no dia. Os discípulos vão atrás murmurando, dizendo: será que a gente vai morrer também? Ninguém entendeu nada o movimento de Deus. Aí ele disse: tira essa pedra aí. Lázaro está morto. Quem sabe esse morto aí entende o que eu vim fazer aqui. Porque às vezes Deus tem que criar um ambiente de morte para que o morto ouça, para que se cumpra o que diz João 5,25. Virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia. Essa morte que Deus está gerando na gente, irmão, é para criar expectativa. Aleluia, é para criar expectativa na gente, amém, irmãos? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta: você tem esperança? Você tem esperança na igreja? Você tem esperança no que Deus está falando, no que Deus está dizendo? Você tem esperança? Você acredita mesmo que Ele falou com você vai se cumprir? Você tem esperança nisso? Você está trabalhando para quê? Você acredita? Atrás do que você está correndo? Deixa Ele gerar expectativa. Meu Deus, pastor, mas terremoto, maremoto, destruição, juízo, meu Deus, Mateus 24. Meu Deus, Mateus 24 está se cumprindo. Pastor, mas esse caos todo, isso é só o começo. Isso não é o fim das coisas, é o início delas, é o princípio das dores. Mas por que eu não entendo isso? Porque isso é difícil demais para mim entender. Eu prefiro que Deus me abençoe, que o Senhor me dê algumas coisas. Eu não quero ter que soltar nada para seguir Jesus. Irmão, se prepare. Eu estou com muita expectativa, eu estou com muita alegria na minha felicidade. É verdade. Quando eu vejo os movimentos de Deus no Brasil, a gente tem ido em alguns lugares e tem visto as pessoas falando a mesma coisa. Quando eu venho numa conferência dessa, que eu vejo uma mensagem entrando na outra, eu vejo pessoas do Brasil inteiro, de várias partes da América,
falando a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, tentando, tendo esperança, tendo a mesma expectativa. Irmãos, isso é momento de alegria. Isso é para a gente estar feliz. Não era para a gente estar pensando na gente. Só que isso, nós vamos ter que largar algumas coisas, amém, irmãos? Amém? Abra comigo aí, Atos. Obrigado, Senhor. Atos 4. Atos capítulo 4. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Sobre o trono, para sempre, sempre, seja a honra, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Nossos medos estão indo embora. Nossas frustrações estão indo embora. Nós estamos como aqueles que sonham. Aleluia! E quer saber? Nós vamos ver sim o gigante pela própria natureza se dobrando a Jesus. Nós vamos ver o gigante pela própria natureza se dobrando a Jesus. O gigante acordou. Senta aí, irmão, senta aí. Atos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 36, diz assim, ó: Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe aos pés e depositou aos pés dos apóstolos. E aí você vai ver o capítulo 5, ora certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo que sua mulher, e levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Quando nós estamos desabilitando algumas coisas, nós precisamos entender o movimento de Deus. Por que você acha que Barnabé vendeu a sua herança e colocou aos pés dos apóstolos? Isso foi simplesmente uma oferta que ele fez? Não. A Bíblia diz que ele era um levita de Chipre. E um levita não podia ter herança na terra. Quando ele viu aquele movimento dos céus, o movimento de Deus, ele disse: eu preciso voltar para o ministério. Eu preciso voltar, eu estou fora da casinha. E não, Deus está desabilitando uma forma, eu preciso voltar. Ele era um levita de Chipre, e um levita não tinha herança na terra. Quando a terra foi dividida, o Senhor disse para os levitas: eu sou a vossa porção. Eu sou a vossa porção.
Olha aqui para mim, se você quer trabalhar para desabilitar uma forma e estabelecer o reino de Deus, o Senhor tem que ser a tua porção. Mais nada pode ser a tua porção. Você pode ter sua casa, você pode ter seus bens, você pode ter sua vida, mas a sua porção, quem tem que ser a sua porção é o Senhor. Então se prepare, se você quer voltar para aquilo que Deus começou a movimentar no Brasil. Alguns de nós vamos ter que nos desfazer de coisas que não foi Deus que colocou em nossas mãos. Vamos ter que desfazer de coisas que não foi Deus que nos deu. Vamos ter que abrir mão de coisas que não estão no nosso poder, porque nós pegamos com a nossa mão, mas não foi Deus quem nos deu. O Senhor é a tua porção. Então Barnabé vai lá e ele estabelece um delinear do novo tempo. Ele começa a mostrar, olha, o Senhor está habilitando uma forma diferente. Homens que vão desabilitar uma forma e habilitar uma forma diferente são homens que estão dispostos, irmãos. Eles vão ter que estar no meio disso. Vão ter que estar no meio disso. Ele foi lá, depositou a sua herança aos pés dos apóstolos. Os apóstolos tinham o trabalho de compartilhar isso com as viúvas, com os necessitados. Aí daqui a pouco chega Ananias e Safira para dar uma oferta. Você já viu alguém morrer dando oferta? Quando Deus está desabilitando uma forma e habilitando outra, você vai ver. Então se prepare para ver coisas que você nunca viu na igreja. E agora é o meu veio profético que está falando. Ananias e Safira veio reter uma parte, e o problema não está em reter uma parte, é seu. O próprio apóstolo Pedro disse: olha, você podia ficar para você, é seu. Mas por que você está tentando persuadir o Espírito Santo? É seu, fica para você. Mas não fala uma coisa que não aconteceu. O problema é que Barnabé foi lá, ele habilitou uma forma, ele elevou o nível de justiça. Irmão, e se você quer reter uma parte, você não pode entrar na fila de quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está dando tudo, porque você vai se ferir nisso. Se você quer reter uma parte, você tem que andar com alguém que está retendo partes também. Agora, se você quer dar tudo, então entra na fila de quem está dando tudo. Aleluia. Por que Deus matou Ananias e Safira? Porque a lei dizia que quando você morasse longe de Jerusalém, todos os anos eles iam em Jerusalém sacrificar o cordeiro, dependendo da família. Se a família fosse rica, dava um boi. Se fosse classe média, dava um cordeiro. Se fosse pobre, dava uma pomba. Dependendo da sua classe social, todo mundo poderia ofertar. Por isso que quando ele foi fazer o tabernáculo, ele pediu oferta de ouro, prata e bronze, para que todos pudessem ofertar. Ele estabelece. Então a lei dizia o quê? Que se você morasse longe de Jerusalém, você poderia vender o cordeiro que você criou lá na sua casa, porque não dava para trazer a longe, e ali perto do templo você poderia comprar outro cordeiro para sacrificar. Assim dizia a lei. Jesus não expulsou os mercadores do templo porque eles estavam vendendo cordeiro. Jesus expulsou porque eles estavam barganhando. Qual é a diferença? É que quando você vendia um cordeiro lá, você criou um cordeiro, e aí você criou um cordeiro e você vendeu lá perto da sua casa por R$100. Chegava na porta do templo, você dizia: aquele ali, como é que está? Não, aquele ali está 100, faz 50 para mim. E aí você pagava 50 e botava o outro 50 no bolso. Mas você não preparou um de 50, você preparou um de 100. Ou então aquele sacerdote que estava ali vendendo, aquelas pessoas que estavam vendendo o cordeiro, dizia assim: eu tenho um meio manquinho aqui, esse eu faço mais barato, eu faço a 30 para você. Diz: mas manco? Não, rapaz, eu sou sacerdote, eu já preparei o cordeiro para você, fica tranquilo. O sacerdote que está falando aqui. E aí ele comprava aquele cordeiro e sacrificava ao Senhor. Quando Ananias e Safira reteram uma parte, eles já estavam acostumados a fazer isso quando davam um cordeiro. Só que quando Deus estava desabilitando uma forma, coisas que você fez até aqui, você não vai poder fazer mais, querido. Senão você morre.
E eu estou falando, morre mesmo. Senão você morre espiritualmente, você acaba com a sua vida. O Senhor está desabilitando uma forma nesses dias. Então o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar até onde Deus deseja. Então volte para sua casa depois dessa conferência, faça uma lista de coisas que você precisa parar de fazer. Essa é a hora que você diz, é verdade. Então você vai chegar em casa e vai dizer, isso eu não vou fazer mais. Não faça o meu projeto de vida para 2017. Faça, eu não vou fazer mais isso em 2017. Em 2017 eu vou falar sempre a verdade. Em 2017 eu vou olhar só para minha esposa. Em 2017 eu não vou enganar mais irmão nenhum quando eu estiver vendendo alguma coisa para ele. Em 2017 eu vou sempre ouvir as coisas boas. Em 2017 eu não vou chamar fofoca de intercessoca. Em 2017 fofoca é fofoca, intercessão é intercessão. Em 2017 eu vou andar na linha com Deus. Faça uma lista de coisas que eu e você precisamos perder para entrar naquilo que Deus está habilitando, porque o reino dos céus nesses dias é conquistado à força, amém, irmãos? No modelo de João Batista, com jejum e oração, com vida santa, com vida separada. E quer saber, o diabo vai bater na sua porta todos os dias. Todos os dias Satanás vai estar lá, todos os dias, tentando oferecer algo para facilitar a sua vida. Afinal de contas, você é um crente que está sofrendo. Por favor, não existe caminhos alternativos, querido. Amém? Alguém, quando você veio para o Evangelho, se alguém falou para você que seria fácil, enganou você. É uma vida, irmãos, simples, produtiva, gostosa de se viver, mas não é fácil. Você tem que esmurrar a sua carne todos os dias. Todos os dias você vai dizer não ao pecado. Todos os dias você vai correr a carreira que te foi proposta. Você vai correr para o Senhor. Não romanceie o Evangelho. Não romanceie. Amém, irmãos? Não é o mundo encantado de Bob, Alice no País das Maravilhas. Não, isso é Evangelho de Jesus. Amém? Homens marcados, mulheres marcadas, pessoas que renunciaram suas vidas, suas carreiras, pessoas que largaram coisas, deixaram para trás, por causa de um amor, por causa de uma coisa que não vê, mas sente, sabe que está ali. Aleluia, aleluia. Que de vez em quando Deus tem que mostrar uma asinha de pomba para mostrar que está presente. Uma geração que precisa de sinais. Sabe que sinal que eu vou deixar para vocês? O sinal de Jonas. Vocês querem sinal? Eu vou deixar de Jonas para vocês. Jonas que ficou lá, foi para um lugar e eu mandei para outro, que morreu no ventre de um peixe. Morreu, Jonas morreu. Porque quando Jesus está falando de ressurreição, ele usa Jonas como exemplo. O sinal que ele vai deixar é o de Jonas. É confronto, my friend. Mas eu estou disposto. Eu quero isso, irmãos. Eu quero entrar nessa academia espiritual. Eu quero levantar esses pesos até que eu crie músculos espirituais, até que eu crie imunidade para lutar contra algumas coisas que tem lutado contra a nossa geração. Eu quero isso, irmãos, eu estou muito afim. Aleluia. A gente diz, mas a injustiça se estabeleceu no Brasil, na igreja. Sabe quando a injustiça se estabelece em algum lugar? Quando a verdade é tirada. Quando a verdade é tirada de um lugar, então a injustiça se estabelece. Mas a verdade voltou, irmão. A verdade está voltando para os nossos púlpitos. A verdade está voltando para os nossos eventos. Aleluia. A verdade está voltando para as nossas pregações. Os nossos cultos têm terminado em lágrimas, têm terminado em choros. As pessoas, eu acho que esses dias faz uns 10 anos, Deus mandou eu fazer 500 lenços. Eu fiz 500 lenços vermelhos. E eu andei na nação e o Senhor disse, você vai distribuir para 500 pessoas esses lenços na nação. Pessoas que vão chorar muito nos próximos 10 anos. Vão chorar pela nação. Eu acho que eu vou fazer agora uns 5.000 lenços. Pensa nisso para mim, Silvana. Pensa nisso, é bom. 5.000 lenços. Mas assim, uns lenços assim, uns lenços ásperos.
que quando passa se arranha. Está muito fácil, irmão. Está muito mole. As pessoas se ofendem fácil, se machuca fácil. Sai da igreja, vai para outra porque se ofendeu. Não gostei. Irmão, uma geração que não se ofende é uma semente para a unidade. Uma geração que não se ofende, que não se machuca. Eu não estou isentando a sua alma, eu estou dizendo que a igreja não pode mais viver na alma, irmãos. Uma igreja romântica, que romancia os passos de Jesus. Uma igreja isenta da dor. Uma igreja que está 30 anos na fila da bênção, porque ainda não conhece o seu lugar no Senhor, meu irmão. É dessa igreja que eu quero sair. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu quero violência no reino de Deus. Eu quero oração de violência no reino de Deus. Com muita paz. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Amém? Quero conquistar territórios, dominar sobre territórios. Nós saímos, sabe qual é o nosso problema? Nós saímos para as nações para ganhar almas. Nós temos que sair para as nações para conquistar os territórios, porque ganhar almas é a consequência de um território dominado pelo céu. As almas se converterão se o território for dominado pelo céu. Amém, irmãos? Paulo diz uma coisa interessante, ele diz: olha, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Sabe quando é que você consegue servir uma pessoa? Quando você é livre dela. Quando você é livre daquela pessoa, você é livre da crítica e do elogio. Nem a crítica dela te para e nem o elogio dela te exalta. Você é livre dela, então você consegue servir ela. Paulo disse: olha, quando eu fui chamado para esse evangelho, eu não consultei a carne. Eu não consultei a carne, eu não procurei saber se é isso mesmo que Deus quer. Eu não perguntei para a minha carne, eu perguntei para Deus e ponto final. Quer saber de uma coisa? Muitos de vocês ainda estão sentados nas cadeiras, porque Deus falou com vocês e vocês ainda estão pedindo confirmação. Porque são incrédulos, Deus já falou uma vez e você ainda está pedindo confirmação. Irmão, que Deus é esse que tem que confirmar tudo? Que Deus é esse que tem que falar com você toda hora, 10 em 10 minutos? Toda vez que você prova Deus, Deus prova você. Gideão falou: Senhor, o Senhor me chamou mesmo, Senhor, então eu vou botar esse negócio aqui. Se é o Senhor que me chamou, eu quero que tudo fique molhado e isso aqui seco. O Senhor disse: tá bom, seu incrédulo, vamos lá. Tudo no outro dia estava molhado e um novelo de lã seco. Gideão disse: Senhor, agora só mais uma. Gideão quis dificultar para Deus. Ele disse: agora eu quero tudo seco e o novelo molhado. Ao contrário, Deus disse: vai, seu incrédulo, tudo seco. No outro dia tudo estava seco e o novelo molhado. Gideão olhou para os 32 mil homens e disse: vamos, gente. Deus disse: agora é minha vez de te provar. Agora eu vou provar você. Gideão, tem muita gente com você. Manda os covardes embora. Foi 22 mil, irmão. Ficou só 10, Judson. Gideão olhou para os 10 mil e disse: gente, vamos embora. Deus disse: espera aí. Você me provou foi 2 vezes. Espera aí. É 2 daqui para lá, é 2 de lá para cá. Por favor, quando Deus falar, irmão, chuta a cadeira, diga: eu não sou. Esse não é o meu lugar, esse não é meu limite. Quando Deus falar, sai correndo. Sabe por que ainda não tem o IGU, Judson? Porque os IGUs estão nos pedindo confirmação. Já estão ligando para os irmãos: irmão, ora por mim para Deus confirmar. Jeú não, Jeú quando recebeu o óleo, ele montou no cavalo, saiu desesperado. Quando Jorão viu ele, disse para o atalaia: quem é que vem lá? Ele disse: olha, deve ser Jeú, porque o cavalgar dele é como alguém louco. Alguém que cavalga como louco. Quem quer cavalgar como louco para aquilo que Deus está fazendo nesses dias?
mais pedir confirmação para ninguém. Quem vai dizer é eu aqui, Jesus, ó. Senhor, mira em mim, Senhor, mira em mim. Chega, irmãos, incredulidade. Chega. Mas eu não tenho dinheiro. Sempre que Deus te chamar, você nunca vai ter dinheiro para fazer. Sempre que Deus te chamar, você não vai ter a condição de fazer o que sabe. Você não vai saber fazer. Sempre que Deus te chamar, você não vai ter a condição de fazer, nem o recurso para fazer. Mas eu não tenho que fazer o que eu sei, eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Alguém está me entendendo aqui? Então fica de pé comigo, cristão. Meus medos estão indo embora, minhas frustrações estão indo embora, minhas incredulidades estão indo embora. O reino dos céus se conquista à força. Há uns dias atrás, faz uns 13 anos, chegou uma família na nossa igreja. E eles disseram: pastor Luiz, a gente quer congregar aqui com você. Eu digo: que bênção, irmãos. E eles disseram: mas a gente queria, assim, que o senhor deixasse a gente num canto. A gente quer ser só crente normal. Eu digo: então vai embora, aqui não é seu lugar, por favor. Essa não é a sua igreja. Aí, pastor, eu digo: a senhora acredita que um peixe engoliu um homem, ficou com ele 3 dias na barriga e depois vomitou? Ela disse: claro. Eu digo: como é que a senhora quer ser normal acreditando numa loucura dessa? A senhora acredita numa doideira dessa e a senhora quer ser normal? A senhora acredita que 40 anos, pelo menos 3,5 milhões de pessoas andaram no deserto sem comprar um par de sandália, sem comprar uma peça de roupa, sem comprar uma marmita? Ela já estava chorando e disse: eu creio, pastor. Eu disse: mulher, como é que a senhora quer ser normal? A senhora não é normal, a senhora é bem-aventurada. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Creram, creram. Solta o leão que está aí dentro e diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Eu creio, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele mensagem da cruz, até morrer eu a vou proteger.
mensagem da cruz é morrer. Eu a vou proclamar. A cruz é coroa trocar. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Eu quero ministrar o espírito de ousadia, que é a unção de Jeú, que cavalga como louco. A unção daquele que cavalga como louco, que é a unção de João Batista, que veio desabilitar uma forma Eu quero orar por você. Espírito de Deus, pega meu irmão por dentro, Senhor. Pega minha irmã por dentro. Coloca tuas mãos lá dentro dele, Senhor, e organiza uma medida de graça. Que haja um sincronismo da sua mente e do seu coração, Senhor. Robia lamando, robia sori andará. Lamando lobia sori aclamandará la barra barra barra. Receba, receba, recebe. Que o Senhor te ative nesses dias, que o Senhor te destrave nesses dias, que o Senhor coloque você em lugares que você precisa estar nesses dias. Receba! Receba, 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 igreja, receba, Brasil, o espírito de ousadia e de intrepidez. Receba, Brasil, receba que um homem dessa nação vale por 1000, que 1000 vale por 10.000, que 10.000 vale por 1 milhão. Receba na sua vida, no seu ministério. Receba, receba a glória. Receba, 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 receba. Solte, solte, solte. Solte todas as ligaduras. Solte, 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 solte. Ei.